O vídeo que você está assistindo é um dos vários materiais disponibilizados gratuitamente pelo projeto Espiritizar e que são patrimônio do movimento espírita e da humanidade. Na descrição do vídeo, você encontra indicação de outros materiais relacionados a este assunto. Você pode aprofundar seus estudos e colaborar com a manutenção deste projeto iluminativo, adquirindo os livros, DVDs e MP3 do projeto Espiritizar em www.livrariaespiritizar.com.br. Encontre mais materiais como este e fique por dentro da agenda de palestras e seminários transmitidos ao vivo em www.espiritizar.org. Olá, seja bem-vindo ao programa Espiritizar. Nós trabalharemos o tema Mediunidade com Jesus, que será dividido em duas séries. A primeira série é a prática da mediunidade com Jesus, começando com a videoaula de hoje, Mediunidade com Jesus, caminho de aperfeiçoamento interior. Confira. Nossa primeira videoaula, nós trabalharemos a mediunidade com Jesus, caminho de aperfeiçoamento interior. Nós estaremos, durante todo este curso, buscando fazer uma atividade mais prática possível. E nós estaremos, durante todo o decorrer do curso, trabalhando 3 versículos do Evangelho de Jesus que fala sobre esse caminho de aperfeiçoamento interior. Está no Evangelho de Jesus, em Mateus capítulo 11, versículos 28, 29 e 30, onde Jesus diz: "Vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou manso e humilde de coração. Encontrareis descanso para a vossa alma, porque suave é o meu jugo e meu fardo é leve." Nesses três versículos do Evangelho, nós temos todo um caminho de aperfeiçoamento interior. Nós vamos estudar, à luz do Evangelho, como desenvolver a mediunidade dentro desse propósito. Que a mediunidade não seja um instrumento apenas para um intercâmbio com o mundo espiritual, mas que ela seja um instrumento de aperfeiçoamento de cada um de nós. Sejamos médiuns ostensivos ou não. Sejamos médiuns com a mediunidade já aflorada, que se chama o médium ostensivo, ou sejamos médiuns ainda com a mediunidade a ser aflorada. Porque em O Livro dos Médiuns, de Allan Kardec, os benfeitores dizem que a mediunidade é um patrimônio de todo ser humano. Todos nós somos médiuns. Agora, nem todos somos médiuns ostensivos. Já com a mediunidade, com os vários tipos de mediunidade que nós veremos a partir do mês de agosto, com ela já aflorada. Agora, independente de qualquer do próprio fenômeno ou não, o importante é que nós, como médiuns no sentido amplo, estejamos sempre nesse caminho que conduz ao aperfeiçoamento interior, porque esse caminho é individual e intransferível. Qualquer outra pessoa
pode realizar um fenômeno mediúnico em nosso lugar até melhor do que nós. Nas práticas mediúnicas, psicofania, psicografia, de todas as demais. Agora, ninguém pode realizar esse aperfeiçoamento interior em nosso lugar. Então, ao longo do curso, que nós teremos 8 semanas de curso, nós veremos exemplos de médiuns que dignificaram a sua mediunidade a partir da reflexão do Evangelho de Jesus, principalmente desses 3 versículos que Jesus nos ensina um caminho de aperfeiçoamento interior. Então nós vamos estudar ao longo do curso o que esses médiuns fizeram para realmente trazer o Evangelho de Jesus em espírito e verdade para dentro das suas vidas. E o que nós, por nossa vez, podemos realizar para utilizar esses médiuns como modelos para as nossas vidas. Inicialmente vamos fazer algumas reflexões sobre o médium espírita cristão. A começar do Livro dos Médiuns, item 28, em que Kardec, nesse item 28, ele fala sobre a diferente categoria de espíritas. Kardec diz: entre os que se convenceram por um estudo direto, podem destacar-se. Primeiro, os que creem pura e simplesmente nas manifestações. Para eles, o Espiritismo é apenas uma ciência de observação, uma série de fatos mais ou menos curiosos. Chamar-lhes-emos espíritas experimentadores. É uma categoria muito comum na época de Kardec e ainda existem, em menor grau. Aqueles que viam o Espiritismo apenas como uma ciência de observação dos fenômenos chamados espirituais. Segundo, os que no Espiritismo veem mais do que fatos, compreendem-lhe a parte filosófica, admiram a moral daí decorrente, mas não a praticam. Insignificante ou nula é a influência que lhes exerce nos caracteres. Em nada alteram seus hábitos e não se privariam de um só gozo que fosse. O avarento continua a sê-lo, o orgulhoso se conserva cheio de si, o invejoso e o cioso sempre hostis. Consideram a caridade cristã apenas uma bela máxima. São os espíritas imperfeitos. Então essa categoria que Kardec coloca são aqueles que admiram a moral evangélica expressa pela doutrina espírita, mas que não a praticam, não trazem essa moral para dentro das suas vidas para tornarem-se pessoas melhores, mais caridosas, mais humildes, mais mansas, mais amorosas. Terceiro, os que não se contentam com admirar a moral espírita, que a praticam e lhe aceitam todas as consequências. Convencidos de que a existência terrena é uma prova passageira, tratam de aproveitar os seus breves instantes para avançar pela senda do progresso, única que os pode elevar na hierarquia do mundo dos espíritos, esforçando-se por fazer o bem e coibir seus maus pendores. As relações com eles sempre oferecem segurança, porque a convicção que nutrem os preserva de pensarem em praticar o mal. A caridade é em tudo a regra de proceder a que obedecem. São os verdadeiros espíritas, ou melhor, os espíritas cristãos. Quando Kardec fala de que os verdadeiros espíritas são os espíritas cristãos,
aqui no Livro dos Médiuns, já depois da questão 625 do Livro dos Espíritos, que fala que Jesus é o modelo e guia da humanidade inteira, ele coloca exatamente a proposta da doutrina espírita, que deverá ser a proposta de todos os espíritas, a proposta de recristianizar a humanidade ou cristianizar aqueles que nunca estiveram envolvidos com as ideias verdadeiras do Cristo. E o médium, por excelência, ele deverá estar incluso nessa categoria, a bem dele mesmo, porque o médium que está envolvido com a primeira categoria, com a segunda categoria, é um candidato muito sério aos processos de obsessão que nós vamos ver no curso no final do ano. Para que nós mantenhamos a nossa integridade física, mental, espiritual, é fundamental que todos aqueles que têm a mediunidade em maior ou menor grau busque ser esse espírita cristão, aquele que realmente traz a proposta de Jesus para dentro das próprias vidas. E quarto, há finalmente os espíritas exaltados. A espécie humana seria perfeita se sempre tomasse o lado bom das coisas. Em tudo, o exagero é prejudicial. Em espiritismo, infunde confiança demasiado cega e frequentemente pueril no tocante ao mundo invisível, e leva a aceitar-se com extrema facilidade e sem verificação aquilo cujo absurdo ou impossibilidade a reflexão e o exame demonstrarão. Então, os espíritas exaltados são aqueles que eles não refletem no significado da doutrina, nem nas próprias vidas, e acreditam em tudo aquilo que vem do mundo espiritual. Como diz Kardec, eles trazem mais prejuízo do que ajudam na causa espírita, exatamente por causa dessa credulidade excessiva. São aqueles que se prestam facilmente aos processos de fascinação. Vejamos agora, depois dessa classificação em que Kardec fala do espírita cristão, que todo médium em sã consciência deve desenvolver, vejamos no item 350 do Livro dos Médiuns, Kardec vem falando sobre o movimento espírita, mais propriamente sobre a Sociedade Espírita de Paris. Se o Espiritismo, conforme foi anunciado, tem que determinar a transformação da humanidade, claro é que esse efeito ele só poderá produzir melhorando as massas, o que se verificará gradualmente, pouco a pouco, em consequência do aperfeiçoamento dos indivíduos. Que importa crer na existência dos espíritos, se essa crença não faz que aquele que a tem se torne melhor, mais benigno e indulgente para com seus semelhantes, mais humilde e paciente na adversidade? Aqui nesta pergunta, Kardec coloca alguns pontos muito significativos para a nossa reflexão. Então, ele fala, quem importa crer na existência dos espíritos? Crer na existência dos espíritos pode ser uma crença comum a muita gente. Agora, se essa crença não nos faz melhores, mais benignos, mais indulgentes, mais humildes e pacientes frente às adversidades, será uma crença pura e simplesmente, mas não a convicção que ele fala também no item anterior que nós estudamos, quando ele fala do espírita cristão.
que tenha convicção. Qual é a diferença daquele que crê, daquele que tem convicção? Vamos começar a participar para não virar sonoterapia e não curso sobre mediunidade. Qual é a grande diferença? Kardec fala aqui que importa crer se nós não tivermos uma proposta transformadora em si mesma. Qual é a diferença de crer e ter convicção? O Vinícius coloca, né, que a convicção seria uma crença raciocinada, uma crença refletida. Está faltando só uma coisa: para ser sentida e vivenciada por nós. Então a convicção é exatamente isso. Quando nós trazemos aquilo que nós cremos para dentro das nossas vidas. Porque crer nos Espíritos, mas continuar tendo as mesmas condições de vidas que sempre, é apenas uma crença a mais. Agora, a convicção é aquele processo em que nós primeiro raciocinamos sobre aquilo que nós cremos. A existência do mundo espiritual nos leva a uma série de raciocínios. A partir desse raciocínio, nós vamos refletir sobre tudo isso dentro da nossa vida, para poder sentir aquilo que acreditamos e aí vivenciar. Só a partir dessa fé convicta é que nós vamos nos tornar pessoas melhores. E a chave para isso é o aprofundamento no próprio Evangelho de Jesus, trazendo esse Evangelho para dentro das nossas vidas. O Afro lembra aqui, é essa convicção que fazia com que os cristãos da primeira hora entregassem a própria vida nas arenas, exatamente isso. Só a convicção é que faz com que a pessoa realmente tenha aquela fé suficiente para dar a vida para Jesus. Os primeiros cristãos que nós vamos estudar, o principal dele talvez, né, dos primeiros, que não foram apóstolos diretos de Jesus, mas os seguidores já num segundo momento, como Paulo de Tarso, e vamos falar de alguns outros. O que fazia com que eles dessem a vida a Jesus? Exatamente a convicção. Hoje, no século 21, nós já não temos mais as feras de quatro patas, os leões, os tigres, os leopardos, mas nós temos ainda muitas pessoas, seres humanos, que se comportam como verdadeiras feras, principalmente para aqueles que seguem Jesus em espírito e verdade. Se nós formos estudar a vida dos médiuns, e nós vamos estudar alguns deles, particularmente Ivone Pereira e Chico Xavier, o ataque que todos esses médiuns receberam ao longo do seu mediunato foram comparados, se nós refletirmos bem, às feras que aniquilavam os corpos dos primeiros cristãos. Hoje não se aniquila mais os corpos, porque existem leis que impedem as pessoas de fazer isso. Mas busca-se aniquilar a honra, toda a moral do servidor de Jesus. Na época de Ivone Pereira, de Chico Xavier, no início do século passado e no decorrer de quase todo o século XX, eles experimentaram isso. Só conseguiram ser aquilo que eles foram a partir da convicção.
a mesma convicção que os primeiros cristãos tinham lá na primeira hora, que diante de um leão, de um tigre ou de outro animal, ou de um gladiador, eles se mantinham em louvor a Jesus, principalmente cantando. Então eles cantavam a alegria de poder realmente dar-se a Jesus. É fundamental trazer aquela energia dos primeiros cristãos que traziam a fé convicta para dentro das nossas atividades mediúnicas, para dentro dos nossos centros espíritas de um modo geral, mas especialmente das atividades mediúnicas, para que nós possamos nos tornar pessoas melhores, não para os outros, mas para nós mesmos, pessoas com a fé convicta que se transformam em pessoas melhores para se doar no trabalho com Jesus. De que serve ao avarento ser espírita se continua avarento? Ao orgulhoso se conserva cheio de si? Ao invejoso se permanece dominado pela inveja? Assim poderiam todos os homens acreditar nas manifestações dos espíritos e a humanidade ficar estacionária. Então, de nada adianta o intercâmbio com o mundo espiritual se nós permanecermos com as mesmas viciações de sempre. Tais, porém, não são os desígnios de Deus. Para o objetivo providencial, portanto, é que devem atender todas as sociedades espíritas sérias, grupando todos os que se achem animados dos mesmos sentimentos. Então aqui Kardec vem falando das sociedades espíritas. A Sociedade Espírita de Paris, ele criou para ser um modelo para todas as sociedades espíritas que surgissem após ela. E esse caminho Kardec trilhou com maestria. Todas as sociedades espíritas sérias devem se agrupar animados do mesmo sentimento. E aí vejamos qual é o sentimento que Kardec coloca aqui. As sociedades espíritas, de um modo geral, deverão colocar como lema: então haverá união entre elas, simpatia, fraternidade, em vez de vão e pueril antagonismo, nascido do amor próprio, mais de palavras do que de fatos. Então elas serão fortes e poderosas, porque assentarão em inabalável alicerce. O bem para todos, então, serão respeitadas e imporão silêncio à zombaria tola, porque falarão em nome da moral evangélica que todos respeitam. Então, aqui Kardec coloca qual o parâmetro da sociedade espírita séria: a moral evangélica. A moral evangélica é inatacável, porque ninguém consegue atacar. Pode-se atacar Jesus, o que ele representou, ataca-se as igrejas cristãs, a doutrina cristã, mas a moral evangélica é inatacável. Como que alguém pode atacar, por exemplo, o preceito amar ao próximo como a si mesmo? Como alguém pode atacar o preceito fazer aos outros aquilo que gostaria que fosse feito a si? Então essa moral é inatacável, inabalável. Todas as sociedades espíritas sérias deverão trazer como lema essa moral. Essa é a estrada pela qual temos procurado com esforço fazer que o Espiritismo enverede. A bandeira que defraudamos bem alto é a do Espiritismo cristão e humanitário, em torno da qual já temos a ventura de ver em todas as partes do globo congregados tantos homens,
por compreenderem que aí é que está a âncora da salvação, a salvaguarda da ordem pública, o sinal de uma era nova para a humanidade. Então Kardec coloca claro nesse texto que é o espiritismo cristão e humanitário que será a grande âncora da salvação da humanidade como um todo, que vai proporcionar a transformação moral que nós estamos iniciando o auge dessa fase, de começar a partir dos fenômenos de efeitos físicos no primeiro tempo, depois dos fenômenos de efeitos intelectuais, que gerou para a humanidade o Pentateuco kardeciano, gerou as demais obras de Allan Kardec, que gerou as obras de Ivone Pereira, de Chico Xavier, de Divaldo Franco e outros grandes médiuns que a humanidade teve e está tendo. A partir de todo esse conteúdo, cujo roteiro principal é a moral evangélica, nós estamos sendo convidados a desenvolver a terceira fase, que é a fase da transformação moral, que é trazer todo esse conhecimento do Evangelho de Jesus, como ele nos legou, e do desdobramento do próprio Evangelho que os benfeitores da humanidade legaram para nós, utilizando médios de todas as condições na época de Kardec e nos nossos dias. O objetivo de gerar essa nova era para a humanidade a partir da transformação moral de cada um de nós. E essa transformação deve começar dos próprios médiuns que levam avante esses recursos, esses conhecimentos para a humanidade. Se não começar por eles, de que servirá, como diz Kardec, o conhecimento do mundo espiritual e o intercâmbio com os espíritos? Se não há transformação moral, primeiro do medianeiro, para que ele sirva de exemplo para aqueles que buscarem as suas obras. Porque o medianeiro que permanece com as suas viciações, mesmo que ele traga obras de vulto, do ponto de vista que não é dele, que são dos benfeitores, não haverá realmente uma repercussão como deveria. Convidamos, pois, todas as sociedades espíritas a colaborar nessa grande obra, que de um extremo ao outro do mundo elas se estendam fraternalmente as mãos, e eis que terão colhido o mal em inextricáveis malhas. Esse convite de Allan Kardec, feito no século XIX, é mais atual do que nunca. Todas as sociedades espíritas, modernamente as federativas estaduais, os centros espíritas disseminados pelo nosso país, pelo mundo afora, temos esse compromisso. Ao longo do tempo nós temos esquecido as orientações de Allan Kardec. Essa é uma das que tem sido esquecida. Mais do que nunca, nós devemos nos engajar nessa convocação, nesse convite e convocação que Allan Kardec faz a todos nós. Mediunidade com Jesus só é possível colaborando nessa grande obra. A grande obra é a transformação da humanidade como um todo. Agora, essa transformação só acontecerá a partir de cada um de nós, sejamos médios ostensivos ou não. Nós, transformando a nós mesmos, serviremos de exemplo para a transformação de outras pessoas que se miram em nós, no nosso exemplo, e aí, por um processo de ressonância, nós teremos a transformação da humanidade como um todo.
Vejamos um texto agora do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, item 4, em que Kardec fala sobre as características do verdadeiro espírita. Bem compreendido, mas sobretudo bem sentido, o Espiritismo leva os resultados acima expostos, que são os caracteres do homem de bem, a mensagem imediatamente anterior no item 3 desse mesmo capítulo. Então, essa mensagem do homem de bem fala sobre as várias características do ser humano de bem. E aí ele fala que essas características são as que caracterizam o verdadeiro espírita, como o cristão verdadeiro, pois que o mesmo é que outro. O Espiritismo não institui nenhuma nova moral, apenas facilita aos homens a inteligência e a prática da do Cristo, facultando a fé inabalável e esclarecida aos que duvidam ou vacilam. Então o Espiritismo, ele não veio trazer uma nova moral, mas ele veio para despertar a moral evangélica, que foi ao longo do tempo esquecida pela humanidade. Foi relembrado algumas vezes por discípulos de Jesus que reencarnaram na noite dos tempos para reavivar a mensagem evangélica, como o grande exemplo de Francisco de Assis, na Úmbria, na Itália, em Assis, que veio para reviver o Evangelho de Jesus em espírito e verdade. Mas foi só Francisco desencarnar e nós mesmos deturpamos a mensagem do pobrezinho de Assis. E hoje nós estamos sendo convidados a reviver cada vez mais essa moral evangélica, a vivê-la, a revivê-la em espírito e verdade. O médium, por excelência, ele deverá ser esse grande instrumento. Kardec conclui essa mensagem, que recomendamos que todos estudem lá no original, nós só estamos estudando um pequeno trecho dela. Reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar suas inclinações más. O médium espírita cristão não será aquela pessoa perfeita, porque nós estamos muito distantes da perfeição. Os espíritos superiores da Terra, que estão próximos da perfeição, estão no mundo espiritual, raramente eles reencarnam. Os que estamos aqui como médiuns, nós vamos ver na nossa próxima videoaula, somos aqueles que falimos de uma forma fragorosa no nosso passado. Estamos de volta à vida para fazer isso que Kardec coloca: domar as nossas inclinações más, para realizar a nossa transformação moral, domando essas inclinações más. Nós estamos muito distantes da superioridade espiritual e temos esse compromisso, não da perfeição, mas do aperfeiçoamento constante. O médium espírita cristão, o médium que deseja ser espírita cristão, ele faz um esforço constante para domar as suas inclinações más, o tempo todo fazendo esforços. Nós vamos ver nos grandes exemplos de Paulo de Tarso, de Judas, que renasce depois como Joana d'Arc, de Ivone Pereira, que nós estaremos estudando assim com bastante intensidade, o que eles fizeram para domar as suas inclinações más e se transformar em verdadeiros baluartes do Evangelho. No caso de Paulo de Tarso, chegar naquele nível
de dizer: já não sou eu quem vive, mas o Cristo que vive em mim. O que eles fizeram para alcançar essa condição? Que é a mesma proposta que Allan Kardec faz a todos nós: fazer com que não seja mais nós a viver, mas o Cristo vivendo dentro de nós. O Cristo interno que todos nós somos, a essência divina que todos nós somos e que temos o compromisso de despertar cada vez mais em nós para nos tornarmos verdadeiramente médiuns espíritas cristãos. Vejamos agora um texto muito significativo do livro Missionários da Luz, de André Luiz. São orientações muito significativas de Alexandre, o grande orientador, que no livro Missionários da Luz inteiro, ele é um instrutor que traz os ensinamentos que André Luiz se reporta nessa obra. Nós vamos estudar um pequeno trecho da página 34 e da página 106. É uma palestra que Alexandre faz para médiuns desdobrados do corpo físico. É muito comum no mundo espiritual, durante a noite, para aqueles médiuns, todas as pessoas, sejam médiuns ostensivos ou não, que queiram realmente se tornar melhores, durante o sono do corpo, nós somos levados para escolas que existem no mundo espiritual e lá assistimos palestras, cursos, uma série de atividades. Esses trechos são de uma palestra que Alexandre oferece a uma centena de médiuns desdobrados do corpo. Diz Alexandre: o espiritismo cristão é a revivescência do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. E a mediunidade constitui um de seus fundamentos vivos. A mediunidade, porém, não é exclusiva dos chamados médiuns. Todas as criaturas a possuem, porquanto significa percepção espiritual, que deve ser incentivada em nós mesmos. Não bastará, entretanto, perceber. É imprescindível santificar essa faculdade, convertendo-a no ministério ativo do bem. Então vejamos esse texto de Alexandre. Primeira coisa, o espiritismo cristão é a revivescência do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Esse é o compromisso principal da doutrina espírita, reviver o Evangelho de Jesus em espírito e verdade. Consequentemente, deverá ser do movimento espírita, mas que infelizmente, principalmente na área da mediunidade, tem se afastado dessa proposta. Na área da mediunidade, mais do que nas outras áreas, o movimento espírita tem se afastado do Evangelho de Jesus, das bases kardecianas, gerando graves comprometimentos para médiuns e para seguidores desses médiuns. E aí Alexandre diz que a mediunidade constitui um de seus fundamentos vivos. Então, esse fundamento vivo, para que a mediunidade seja realmente esse fundamento vivo, é necessário que ela esteja em consonância com o Evangelho de Jesus. Depois ele diz que a mediunidade não é exclusiva dos chamados médiuns, reportando-se até a orientação que Kardec dá em O Livro dos Médiuns. Todos nós somos médiuns. Então, todas as criaturas possuem a percepção espiritual. E ele diz que ela deve ser incentivada em nós mesmos. Esse incentivo, de que forma será, gente? Vamos refletir um pouco esse conteúdo que é interessante. Como que será esse incentivo que Alexandre fala aqui? Significa que todos nós devemos ir para um grupo mediúnico
como se diz, sentar à mesa mediúnica. Seria isso que Alexandre está dizendo? Muita gente entende isso. Seria frequentar uma reunião mediúnica? Não, né? Não é frequentar uma reunião mediúnica. Agora, o que é incentivar essa percepção espiritual? Percepção espiritual de quê? A partir do autoconhecimento, perceber quem nós somos, as companhias espirituais que convivem conosco, para poder nos transformar em pessoas melhores. Exatamente essa proposta do Evangelho de Jesus, que deve ser incentivada em nós mesmos. A quem nós estamos nos reportando? Quem está nos influenciando? Se os espíritos, como dizem os benfeitores Allan Kardec, influenciam em nossas vidas, em nossos atos, a tal ponto que são eles que nos dirigem, então quem está nos dirigindo? Que tipo de espíritos está nos dirigindo? Então, a partir dessa percepção espiritual que Alexandre diz aqui, nós vamos ter discernimento para saber diferenciar que tipo de espírito está nos dirigindo e poder selecionar e seguir as companhias espirituais que nos estimulem a transformação moral, ao bem, ao bom, ao belo. Depois ele diz, é imprescindível santificar essa faculdade, convertendo-a no ministério ativo do bem. Então, santificar essa faculdade, torná-la sagrada em nós. Como que é possível isso? Somente a partir do momento que nós trazemos o Evangelho de Jesus para dentro das nossas vidas. Aí ela se torna verdadeiramente aquela faculdade sagrada dentro de nós, para se converter nesse ministério ativo do bem que ele diz aqui. O Afro levanta aqui se a mediunidade ela teria como um compromisso a autoiluminação, da mesma forma que no Oriente é utilizado a meditação. Sim, podemos sem sombra de dúvida dizer isso. Quando a mediunidade ela é santificada no sentido de que nós não apenas somos instrumento dos espíritos, sejam sofredores, sejam os benfeitores, mas nós a cada atividade mediúnica, na própria mediunidade, seja ostensiva ou não, nós estivermos sempre compenetrados de utilizar tudo aquilo que vem pela mediunidade, a mediunidade esclarecida, a mediunidade com Jesus, utilizar tudo isso na nossa vida, o que nós estaremos fazendo? Exatamente o trabalho da autoiluminação. Como nós já temos todo um conjunto de conhecimento que veio da segunda fase dos fenômenos intelectuais. Os fenômenos intelectuais utilizou-se principalmente os médiuns psicógrafos, que psicografaram as obras básicas kardecianas, as demais obras de Allan Kardec e as obras subsidiárias idôneas que nós temos da doutrina espírita. Então nós já temos um conteúdo suficiente para, ao refletir sobre eles, mudar a nossa vida, meditando sobre esse conteúdo. Ao mesmo tempo, os médiuns ostensivos vão receber os conteúdos por eles mesmos, seja de um espírito benfeitor, seja de um espírito sofredor, porque tem muita gente que acha que o espírito sofredor não nos ensina nada. Ensina muito. A cada espírito sofredor que se comunica numa reunião mediúnica, nós estamos tendo uma lição de vida. É como se ele dissesse, em outras palavras, observe o que aconteceu comigo, para que você haja de forma diferente na sua vida, para que não aconteça comigo
com você aquilo que aconteceu comigo. Os espíritos que veem sofrimento nas nossas reuniões, eles não dizem isso. Mas o médium cristão, o espírita cristão, ele deverá refletir isso na sua vida. Porque ao refletir isso, ele está meditando sobre a vida, para poder domar as suas más inclinações, como nós vemos as orientações de Kardec, do espírita cristão que deve se tornar uma pessoa melhor, para não ser mais um sofredor quando desencarnar. Tem muita gente que acha que espírita não se comunica como sofredor. Nós participamos de uma reunião mediúnica há quase 30 anos. Já vimos uma série de espíritas comunicando em sofrimento. Alguns, inclusive, que tinham trabalhado ao lado de nós em muitas tarefas dentro do movimento espírita em Mato Grosso. E que se comunicaram sofrendo amargamente não terem aproveitado a oportunidade da própria doutrina para se elevarem. Então ele é, como disse o Afro, um caminho de autoiluminação. Tanto a mediunidade nossa mesma, quanto os conteúdos que nós recebemos de outros médios, nos auxilia na autoiluminação. Desde que nós tragamos toda e qualquer comunicação, seja por nosso intermédio, seja por intermédio de um outro médium, para as nossas vidas. Porque se nós ficarmos apenas na superficialidade do intelecto, sem a reflexão para poder sentir aquele conteúdo, como diz Kardec, de nada adiantará. Porque nós voltaremos para o mundo espiritual como necessitados de ajuda. E bateremos nas portas dos centros espíritas, muitas vezes do próprio centro que nós frequentamos, para pedir ajuda, socorro, como acontece com muitos espíritas, infelizmente. Não deveria, mas acontece. O próprio livro Tormentos da Obsessão e o outro Entre Dois Mundos fala dos espíritas falidos. E esses nem tiveram condições de ser atendidos numa reunião mediúnica. Foram diretamente para as regiões inferiores do planeta e sofreram durante muitos e muitos anos até serem socorridos pela misericórdia divina. No caso, a pergunta é: as pessoas que têm a mediunidade, mas que fogem da mediunidade por medo, tem gente que foge por medo dos espíritos, outros fogem por causa da responsabilidade que a mediunidade traz, mas é um fenômeno relativamente comum. As pessoas que têm a mediunidade ostensiva, a pergunta não se, pelo que eu vi, não se dirige àqueles que têm a mediunidade usual, como todo mundo, mas aquele que tem a mediunidade ostensiva. Então muita gente tem a mediunidade ostensiva e foge dela. Por que acontece isso? Exatamente pela fuga do próprio processo de autoiluminação. Muitos de nós não queremos ter responsabilidades maiores frente à vida. Ser médium, para ser médium equilibrado, só existe uma única alternativa: ser médium com Jesus. Isso gera uma responsabilidade enorme, que muita gente não quer. E aí entra numa ilusão de acreditar que não participando de uma atividade mediúnica, não participando de atividade no bem, ela vai viver normal, como qualquer pessoa comum. O médium que tem a faculdade ostensiva não é uma pessoa comum. E não dá para viver como uma pessoa comum. Ou ele se trabalha e realiza a mediunidade com Jesus, ou ele vai entrar num caminho tenebroso, de muito sofrimento, de muita dor, na linguagem evangélica, de muito
pranto e ranger de dentes. Porque não dá para servir a dois senhores. Aquele que tem a faculdade mediúnica, ele não pode chegar e dizer, não, eu não quero isso aqui. É como se alguém que enxergasse uma coisa ruim ali na esquina, eu não quero esses olhos, eu vou arrancar esses olhos, porque eu não quero ver coisa feia. Ninguém faz isso com os olhos, mas com a faculdade mediúnica, que é um sexto sentido mais profundo do que a faculdade de ver com os olhos, muita gente faz isso. E aí bloqueia a própria mente, bloqueia os 3 chakras superiores, o chakra do conhecimento, o chakra da inspiração e o chakra da transcendência. Esses 3 chakras são fundamentais no funcionamento da mente humana. No nosso seminário Segurança Mediúnica e Energia dos Chakras, que nós recomendamos para aqueles que querem conhecer sobre os chakras, nós falamos dessa relação e a mediunidade, desses 3 chakras com a mediunidade. Quando a pessoa bloqueia porque não quer fazer o trabalho de transformação interior, quer fugir da vida, ela na verdade está bloqueando a própria mente, criando problemas graves para ela mesma, tanto na vida atual, quanto para as suas experiências futuras. Porque não se bloqueia as energias nesse nível sem graves comprometimentos espirituais. E aí doenças mentais, as mais diversas, que vêm aumentando assustadoramente na nossa sociedade de hoje, exatamente pelo bloqueio das funções psíquicas. Doenças como depressão, síndrome do pânico, transtornos de ansiedade generalizada e outros problemas mais, até problemas mais graves que envolvem as psicoses, sem falar nos processos de obsessão. Porque todas as vezes que nós bloqueamos as nossas faculdades psíquicas, principalmente sem direcioná-las para o bem, para o bom, para o belo, nós vamos entrar em contato com os espíritos menos felizes. Os superiores vão respeitar o nosso livre-arbítrio, mas os outros não respeitam, porque senão eles não seriam quem são, né? E aí eles vão utilizar desse recurso para piorar a vida da pessoa muito mais. Então é um caminho que não vale a pena. O caminho que vale a pena é o caminho de fazer todos os esforços necessários. Porque como nós vimos da fala de Kardec, não é médium perfeito que os benfeitores estão em busca. No próprio livro dos médiuns fala que não existem médiuns perfeitos, mas médiuns dispostos a se aperfeiçoarem. É isso que eles buscam, é isso que eles recomendo e oriento a todos nós a realizar. Uma pergunta da Alba: como ficam os médiuns ostensivos que se encaminham a outras religiões e não seguem as orientações que seriam da doutrina espírita? O fundamental em se tratando de mediunidade é a caridade e o esforço no bem. Isso em linhas gerais. Então, independente de onde a pessoa estiver, se ela estiver num trabalho de caridade, que é a caridade conforme entendia Jesus, que está no livro dos Espíritos, que não é a caridade de dar coisas para os outros apenas, todo um trabalho de renovação interior pela caridade, ela vai se preservar. Agora, a doutrina espírita, sem nenhum fanismo da nossa parte, é a única capaz de direcionar com eficiência e eficácia o fenômeno mediúnico. Então, a chance da pessoa se desequilibrar numa outra proposta será bem maior. A chance dela se desequilibrar
com o conhecimento espírita já é grande, porque a maioria não segue os preceitos doutrinários espíritas. Agora, sem um roteiro, por exemplo, do Livro dos Médiuns, as obras de André Luiz, que nos aclaram intensamente o fenômeno mediúnico, sem nada disso vai ser muito difícil, vai exigir da pessoa um esforço muito maior. Mas, infelizmente, hoje em dia, muita gente procura práticas chamadas espirituais puramente mediúnicas, mas que de cristianismo, de moral, tem muito pouca coisa, se é que tem. Aí os fenômenos vão ser muito graves para a vida das pessoas, porque o fenômeno mediúnico ele existe independente da moral. O próprio Livro dos Médiuns fala disso. Agora, fenômeno mediúnico sem moral é caminho para processos obsessivos e processos degenerativos no nível da mente. Vai trazer para a pessoa doenças mentais graves, tanto os transtornos neuróticos quanto os transtornos psicóticos, seja para esta existência, seja para as próximas existências, inclusive. Continuemos com a fala de Alexandre. Mediunidade, prosseguiu ele, arrebatando-nos os corações, constitui meio de comunicação. E o próprio Jesus nos afirma: eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo, entrará e sairá e achará pastagens. Por que audácia incompreensível imaginais a realização sublime, sem vos afeiçoardes ao Espírito de verdade, que é o próprio Senhor? Então essa pergunta de Alexandre aqui também é muito significativa. O Espírito de verdade, que se fala tanto na doutrina espírita, ele coloca claro que é o próprio Senhor, é o próprio Cristo. E no Livro dos Médiuns, também Kardec coloca uma mensagem, que nós vamos estudar daqui a pouco, atribuída a Jesus Cristo. Então, sem nos afeiçoarmos à proposta cristã, ao Espírito de verdade, não há mediunidade dignificada. Continuemos com Alexandre. Ele diz: ouvi-me, irmãos meus, se vos dispondes ao serviço divino, não há outro caminho senão ele, que detém a infinita luz da verdade e a fonte inesgotável da vida. Não existe outra porta para a mediunidade celeste, para o acesso ao equilíbrio divino que anelais no recôndito santuário do coração. Somente através dele, vivendo-lhe as sublimes lições, alcançareis a sagrada liberdade de entrar nos domínios da espiritualidade e dele sair, conquistando o pão eterno que vos saciará a fome para sempre. Então as palavras de Alexandre são muito pontuais e incisivas. Não existe outra porta para a mediunidade celeste, para a mediunidade dignificada, senão Jesus ou o Espírito Verdade, que é a mesma pessoa. Então, vivendo as lições do Evangelho, trazendo o Evangelho para as nossas vidas, é que teremos uma mediunidade verdadeiramente dignificada. Sem o Cristo, a mediunidade é simples meio de comunicação e nada mais, mera possibilidade de informação, como tantas outras, da qual poderão assenhorear-se também os interessados em perturbações, multiplicando presas infelizes. Lembrai-vos, contudo, de que a lei divina jamais endossou o cativeiro e nunca sancionou a escravidão. Esqueceste a palavra divina que pronunciou: vós sois deuses? Então aqui Alexandre conclui, né, esse trecho que nós extraímos dessa palestra dele sobre a mediunidade, que recomendamos a todos, está no livro Missionários da Luz, de André Luiz.
ele reporta a questão de que a mediunidade, como Kardec também fala lá no Livro dos Médiuns, é apenas um meio de comunicação. Se não houver todo o movimento de transformação interior, ela poderá ser utilizada não para o crescimento da pessoa, mas para perturbação. Porque, como nós acabamos de dizer, de refletir, a mediunidade, sendo ostensiva com Jesus ou sem Jesus, ela vai permanecer. Quando nós trazemos o Evangelho para as nossas vidas, ela é fonte de equilíbrio. Quando nós nos distanciamos do Evangelho de Jesus, ela será fonte desse desequilíbrio, dessas perturbações. Nós vamos ver isso mais no curso que nós vamos ministrar em novembro, Mediunidade e Obsessão. Agora, o importante nesse primeiro curso sobre a prática da mediunidade com Jesus é focalizarmos o lado moral, o que vai nos impedir de chegar no processo obsessivo. Sem isso, o resultado será sempre a obsessão. Vejamos agora, para concluir essa primeira videoaula, a mensagem do Espírito de Verdade, que está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 6, item 5. Essa mesma mensagem ela é colocada no capítulo 31 de O Livro dos Médiuns, é a mensagem 9 das chamadas dissertações espíritas. Nessa mensagem, Kardec faz um comentário sobre quem a assinou. Diz Kardec: esta comunicação, obtida por um dos melhores médiuns da Sociedade Espírita de Paris, foi assinada com um nome que o respeito nos não permite reproduzir, senão sob todas as reservas. Tão grande seria o insigne favor da sua autenticidade, e porque dele se há muitas vezes abusado demais em comunicações evidentemente apócrifas. Esse nome é o de Jesus de Nazaré. Então é muito interessante esse dado que Kardec coloca em O Livro dos Médiuns, porque no Livro dos Médiuns, no capítulo 31, no item 9, essa mensagem está na íntegra, como ela foi psicografada como diz Kardec, por um dos melhores médiuns da Sociedade Espírita de Paris. No Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec pega a mesma mensagem, ele apenas dá uma sintetizada, porque ela é muito longa, e coloca assinada Espírito de Verdade. Muita gente ainda discute dentro do movimento espírita se o Espírito de Verdade é Jesus ou não. Aliás, é uma discussão inútil, porque não importa se é ou não. Agora, é muito claro que é, tanto no texto aqui de Kardec, quanto no Missionários da Luz, que nós acabamos de ver. Vejamos a mensagem, que é uma mensagem muito conhecida de todos nós. Vamos lê-la na íntegra, depois nós vamos ater a uma parte significativa dessa mensagem, trazendo-a para o contexto da mediunidade. Venho como outrora aos transviados filhos de Israel, trazer-vos a verdade e dissipar as trevas. Escutai-me. O Espiritismo, como fez antigamente a minha palavra, tem de lembrar aos incrédulos que acima deles reina a imutável verdade. O Deus bom, o Deus grande, que faz germine as plantas e se levante as ondas. Revelei a doutrina divinal. Como um ceifeiro, reuni em feixes o bem esparso no seio da humanidade e disse: vinde a mim, todos vós que sofreis. Mas ingratos, os homens afastaram-se do caminho reto e largo que conduz ao reino de meu Pai, e enveredaram pelas ásperas sendas da impiedade. Meu Pai não quer aniquilar a raça humana, quer que, ajudando-vos uns aos outros, mortos e vivos, isto é, mortos segundo a carne,
porquanto não existe a morte, vos socorrais mutuamente, e que se faça ouvir não mais a voz dos profetas e dos apóstolos, mas a dos que já não vivem na terra, a clamar: orai e crede, pois que a morte é a ressurreição, sendo a vida a prova buscada, e durante a qual as virtudes que houverdes cultivado crescerão e se desenvolverão como cedro. Homens fracos, que compreendeis as trevas das vossas inteligências, não afasteis o facho que a clemência divina vos coloca nas mãos, para vos clarear o caminho e reconduzir-vos, filhos perdidos, ao regaço de vosso Pai. Sinto-me por demais tomado de compaixão pelas vossas misérias, pela vossa fraqueza imensa, para deixar de estender mão socorredora aos infelizes transviados, que, vendo o céu, caem nos abismos do erro. Crede, amai, meditai sobre as coisas que vos são reveladas. Não mistureis o joio com a boa semente, as utopias com as verdades. Espíritas, amai-vos, este o primeiro ensinamento. Instruí-vos, este o segundo. No cristianismo encontram-se todas as verdades. São de origem humana os erros que nele se enraizaram. Eis que do além-túmulo que julgáveis o nada, vozes vos clamam. Irmãos, nada perece. Jesus Cristo é o vencedor do mal. Sede os vencedores da impiedade. O Espírito de Verdade, Paris, 1860. A mensagem do Espírito de Verdade, essa mensagem de Jesus de Nazaré, é uma mensagem muito clara para todos nós, em que Jesus coloca que é no cristianismo que está todas as verdades. Tudo aquilo que é duvidoso foi colocado pelo ser humano, pelo homem ao longo do tempo. Tudo que é fruto da própria ignorância do ser humano. Mas o principal, como nos diz Joana de Ângeles, permanece. O conteúdo que o Evangelho nos traz é suficiente para nos transformar integralmente. Mahatma Gandhi, que ao ler a primeira vez o Evangelho de Jesus, ele que era hinduísta, faz uma afirmação, que ele conheceu o Cristo que os cristãos não conheciam, a ponto de dizer que se desaparecesse todos os livros que abordam a verdade da humanidade e que permanecesse apenas o Sermão da Montanha, o Sermão da Montanha seria capaz de conduzir a humanidade aos caminhos superiores da vida. E é uma verdade realmente. No Sermão da Montanha nós temos a síntese do conhecimento cristão. Dessa mensagem nós extraímos a questão do Espíritas, amai-vos e instruí-vos. Qual o significado disso para um médium espírita cristão? Então vejamos, a proposta de Jesus para todos nós, do Espírito de Verdade, é que nós nos amemos. O amor, ele vem em primeiro plano. Porque se nós pudéssemos sintetizar o Evangelho de Jesus num único preceito, esse preceito seria amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então esse preceito que nos convida ao amor, trazer o amor vivo dentro de nós, o amor a nós mesmos e o amor ao próximo como a nós mesmos. Juntamente com o amor, nós somos convidados à instrução. O que é a instrução?
No mundo espiritual, os benfeitores espirituais, como Alexandre, Aulos e outros, são chamados de instrutores. Então, por exemplo, no Missionários da Luz, de André Luiz, que nós acabamos de estudar um pequeno trecho, o Alexandre é chamado de instrutor. O que o instrutor faz? Ele vem e orienta com base no conhecimento que ele traz. Quando o Espírito de Verdade solicita que nós nos amemos, esse é o primeiro ensinamento, e nós nos instruamos, esse é o segundo. Amor e instrução. A instrução é todo o conteúdo espírita que os benfeitores nos legam e que nós somos convidados a raciocinar sobre eles, refletir sobre esse conteúdo nas nossas vidas para poder senti-lo. Quando nós unimos o amor com a instrução que os espíritos superiores nos trazem, nós teremos a educação do espírito imortal. A atividade mediúnica sem a educação do espírito imortal não será atividade mediúnica. E quem será educado através da mediunidade? Quem será educado, gente? Inicialmente, o próprio médium. Se espíritos que ainda estão na ignorância comunicarem por eles, vão ser também instruídos. A partir do amor, vão ser educados. Para os médiuns doutrinadores, só é possível uma doutrinação eficiente e eficaz se ela estiver dentro desses dois conceitos, amor e instrução. Nós já vimos médiuns doutrinadores ou esclarecedores, que é mais usado hoje em dia, fazerem verdadeiros discursos bonitos para os espíritos, puramente intelectuais, sem amor, sem compaixão. Não faz efeito algum. Agora, quando é colocado o amor, tanto do médium que está sendo instrumento para que esse espírito se eduque, quanto do médium esclarecedor, vai haver a educação daquele espírito imortal que está momentaneamente se comunicando na condição de sofrimento ou na condição de fazer sofrer, como chamado o caso dos obsessores. Agora, todos somos convidados a nos educar em conjunto com os espíritos, sejam os chamados obsessores, sejam os chamados sofredores, sejam os benfeitores que nos trazem algum recado. Em todas as situações, nós somos convidados, médiuns esclarecedores, médiuns ostensivos nas várias modalidades mediúnicas, assistentes, todos somos convidados a nos educar. Então, aqueles que utilizam dos nossos recursos serão educados, e principalmente aqueles que são os instrumentos. Esse é o caminho do médium espírita cristão: desenvolver a consciência espírita. Mediunidade, diz André Luiz, não é um conceito para exportação, mas para uso próprio. Então nós todos estamos inseridos nesse convite. É um convite e convocação do Espírito de Verdade. Unir o amor à instrução, para que nós nos eduquemos para a vida. Nos eduquemos e nos tornemos pessoas melhores, para que, por nossa vez, nós possamos auxiliar aqueles que necessitam de nós, tanto encarnados quanto desencarnados.
Realizando isso, nós estamos trabalhando a consciência espírita. Consciência na mediunidade, consciência na exposição doutrinária, consciência na evangelização infantil e juvenil, em todas as atividades das sociedades espíritas modernas, realizando aquilo que Kardec nos conclama em O Livro dos Médiuns, de trazer o Evangelho de Jesus vivo para dentro dos nossos centros espíritas. A Afro faz uma pergunta: quando nós dizemos consciência espírita, nós estamos fazendo uma ponte com a pergunta 621 de O Livro dos Espíritos, onde Kardec pergunta onde está escrita a lei de Deus, e os benfeitores respondem: na consciência. Sim, exatamente isso. Essa pergunta que Allan Kardec faz é muito significativa para todos nós. Por quê? Ele pergunta onde está escrita a lei de Deus. E a resposta sintética: na consciência. Nós trazemos da nossa consciência a lei divina natural. Como nós vimos, Kardec fala lá no Livro dos Médiuns, que nós estudamos no início dessa aula, que as leis naturais que são os parâmetros para o espírita cristão. Então, quando nós nos sintonizamos com as leis naturais já escritas nas nossas consciências, o que nós estamos fazendo? Nós estamos nos educando para a vida como espíritos imortais. Isso gera uma consciência espírita cristã para as nossas atividades dentro do movimento espírita, em que nós vamos seguir aquilo que está escrito na nossa consciência. Então não haverá espaço para aqueles que estão buscando ouvir a voz da consciência para permanecer avarento quando se traz a tendência à avareza, permanecer orgulhoso quando se traz a tendência ao orgulho, permanecer na rebeldia quando se traz essa tendência. Aqueles de nós que estivermos no trabalho de desenvolver a consciência espírita, estaremos nesse processo de autoeducação, unindo o amor à instrução, o amor a nós mesmos, para que nós, por nossa vez, nos instruamos, e o amor ao próximo, para que nós possamos levar aquilo que nós estamos fazendo na nossa intimidade ao nosso próximo. O trabalho dentro do movimento espírita é levar ao próximo, dentro das casas espíritas, nas federativas estaduais, esse movimento interno da consciência espírita. Mas só produzirá efeito se cada um de nós estivermos fazendo isso dentro de nós. Porque senão será aquela fala inautêntica, hipócrita, daquele que fala para o outro algo que não está fazendo esforços para vivenciar em si mesmo. Então não haverá consciência espírita. Não será um processo consciencial. E todo o trabalho espírita deverá ser sempre consciencial, e não um processo simplesmente de imitar burlescamente os benfeitores espirituais, imitar burlescamente o Evangelho, mas usar Jesus como modelo e guia. Utilizar a proposta kardeciana como o grande arcabouço para a instrução, sempre com amor, para que possamos educar o espírito imortal que nós somos, educar o espírito imortal que busca os nossos serviços nas casas espíritas. Com isso, consciencialmente, no nível existencial, todos estaremos crescendo. Porque senão nós ficaremos no circunstancial, fazendo coisas para os outros. E aí desencarnaremos, estaremos na condição dos espíritas ou falidos, ou daqueles que fizeram bem para os outros, mas que na dimensão espiritual se encontram
em situações, às vezes, muito difíceis com eles mesmos. 2 grandes exemplos estão exarados em 2 obras que recomendamos a todos que estudem. O livro Voltei, do irmão Jacó, e o livro Além da Morte, de Otília Gonçalves, que eram pessoas trabalhadores da causa da doutrina espírita, mas que não se trabalharam com a consciência espírita durante o próprio trabalho que faziam. E aí, é claro que ao fazer o bem aos outros, nós criamos simpatia, porque nós estamos fazendo filantropia. Agora, além do bem aos outros, é necessário o bem a nós mesmos, nos transformando em pessoas melhores. Por isso que a orientação cristã é de amar ao próximo como a si mesmo. Mas nós vamos ver detalhes disso ao longo deste curso, nas próximas aulas que nós teremos. Já nosso tempo está esgotado, mas só fazendo uma prévia da próxima. Na próxima aula nós vamos trabalhar aqueles 3 versículos, começar a trabalhar, porque nós vamos trabalhar nas próximas aulas, todas elas, esses 3 versículos. Vinde a mim, que Jesus nos orienta, o caminho do autocrescimento, e aí nós vamos pegar as vidas dos médiuns e vamos, através do exemplo que eles nos trouxeram, refletir uma série de questões que esses 3 versículos nos propõem. O que esses médiuns fizeram para ser médiuns com Jesus e o que nós poderemos fazer para, por nossa vez, também ser médiuns com Jesus. Muito obrigada pela sua companhia e nos encontramos em nossa próxima videoaula. Para saber mais sobre o projeto Espiritizar e acompanhar as nossas videoaulas, acesse www.espiritizar.org. Até lá!